Olá! Coragem, resiliência, comunicação e colaboração. Essas são algumas das características do perfil do novo empreendedor. Cada vez mais são exigidas dessa pessoa habilidades relacionadas às múltiplas inteligências, entre elas a inteligência emocional. Sem contar a habilidade para lidar com a tecnologia e seus inúmeros recursos. Se aperfeiçoar é sair na frente e conseguir um lugar de destaque num mercado cada vez mais acirrado. Para falar sobre o perfil do empreendedor do século XXI, a gente conversa agora com o consultor do Sebrae, Anderson Silveira da Cunha. Anderson, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, é um prazer estar aqui. Já se foi o tempo em que ter uma formação e uma ideia na cabeça servia para abrir um negócio, né? Que características o empreendedor do futuro precisa ter? Primeira questão, o empreendedor ele sofre muito com a tomada de decisão. Então, ele justamente busca empreender porque ele tem ou uma necessidade ou então ele viu um nicho no mercado. E agora com o século XXI, é muito comum com a pandemia as pessoas buscarem empreender justamente pela falta de oportunidade no mercado de trabalho. Então, eu tenho uma expertise, eu gosto de fazer alguma coisa, eu começo a empreender, eu abro uma empresa. Só que não necessariamente eu tenho atitude empreendedora. O que nós estamos falando sobre isso? Ser empreendedor é diferente de ser empresário. Você precisa ter comportamentos específicos que te gerem resultado. São mais ou menos 10 comportamentos quando a gente fala dentro de uma capacidade de tomada de decisão. Cita alguns deles para a gente entender. Perfeito. Hoje nós trabalhamos com persistência, busca de informações, resiliência. São apenas alguns exemplos de tomadas que, no caso, o cliente, né, o empresário, precisa estar atento a essas capacidades. Além de estar com uma formação preparada tecnicamente para isso, ele precisa ter conhecimento técnico daquilo que ele precisa fazer, também é preciso buscar atitudes comportamentais. Como a gente falou agora, inteligência emocional. Quantos dos nossos empresários estão preparados emocionalmente para passar por uma pandemia? Nós acabamos de passar por uma que ainda não finalizou, mas quem sabe, se venha mais uma onda, como irei me comportar? Então, estar preparado emocionalmente e saber lidar com as diferentes atitudes e comportamentos também dos seus liderados. Isso é importante hoje. E o empreendedor, ele precisa aprender a trabalhar com metas? Extremamente. Cada vez mais a gente encontra pessoas que não trabalham com metas. Por quê? Porque não tem um objetivo específico. É preciso criar procedimento, é preciso criar ordem dentro da sua empresa. Então, tenha o seu objetivo, tenha a sua meta, tenha a sua visão de futuro. Crie suas metas e não apenas criar metas. É preciso fazer o acompanhamento por meio de indicadores, acompanhar o resultado deles e refazer, replanejar de acordo com aquele objetivo traçado. É necessário desenvolver um perfil de liderança e como desenvolver esse perfil de liderança? Perfeito. A maior dificuldade que os nossos empresários têm hoje é que a gente não é preparado para ser líder. A gente é preparado para ser liderado. Então a pergunta maior é, como é que eu vou liderar alguém se eu mesmo não conheço a mim mesmo? Então convido você, empresário, primeiro a buscar o autoconhecimento. Conheça-se. Busque entender quais são as suas crenças, suas limitações. Dali por diante, você começa a ter um momento de empatia para com o outro. E assim você consegue buscar cada vez mais entender o que leva ao comportamento do seu liderado. Como líder, muito importante é a questão do feedback. Saiba como conceder para o seu liderado, que ele perceba onde ele errou e conceda a ele mesmo a alternativa de ele propor uma solução para que ele não cometa novamente aquele erro. Isso é importantíssimo. Muito se fala da questão de chamar a atenção na frente de outras pessoas, né? Existe a questão de saber o momento de poder orientar o seu funcionário. Como é que você vê essa questão? É extremamente importante você fazer elogios de maneira pública.
porque aí você destaca os pontos positivos daquela pessoa. Quando você vai fazer um feedback que seja corretivo, jamais faça na frente de alguém. Chama essa pessoa numa sala, num ambiente privado e trabalhe com ela uma técnica específica. Também não aponte apenas o erro, mas peça para ela ofereça soluções para que aquilo não volte a acontecer. Anderson, como ser proativo sem se tornar espaçoso e sem daqui a pouco querer tirar o lugar de uma pessoa que está na mesma função, né? Como se avalia isso? Pedro, isso daqui é um pouco complicado porque uma coisa é quando você quer ser proativo, a outra é quando a empresa não permite esse tipo de atitude ou permite esse tipo de abertura. Então, o primeiro passo é, empresário, pergunte-se, você quer ter uma equipe autogerenciável, uma equipe que busque a proatividade? Quais são as suas iniciativas para isso? Porque a gente ter um funcionário, um colaborador que seja proativo, mas não demos uma abertura para ele, gera desmotivação. Justamente por isso que você falou, se na empresa não existe a cultura de buscar uma proatividade, quem se destaca, na verdade, está querendo aparecer e não contribuir. Então é preciso, desde o início, o empresário busque desenvolver algum grupo de estudo dentro da sua empresa que busque a melhoria contínua. Que áreas você vê como mais promissoras para o empreendedor do futuro? Eu penso que é um pouco contra a corrente da tecnologia. Muita gente vai falar, realmente a área tecnológica é o futuro, e eu não duvido disso, principalmente a parte de inteligência artificial, porque a gente vai começar a traduzir comportamentos humanos. É isso que vai ser o grande destaque. Ao mesmo tempo, quando a gente envolve demais na área tecnológica, a gente deixa um pouco o lado emocional das pessoas à parte. A pandemia vem nos mostrar isso. Cada vez mais pessoas começaram a se sentir deprimidas, afastadas, porque precisavam de um ambiente de troca, de compartilhamento. Então, penso que, além da área tecnológica, também vai crescer muito a área de pensamento do comportamento do ser humano e também do consumidor, voltada a esses pontos. Anderson, nunca foi tão fácil acessar a informação, obter informação como agora, né? Por meio digital, enfim. Só que muitas vezes a pessoa não confirma a fonte dessa informação, não sabe se ela é verdadeira. O que você teria a dizer nesse sentido? Nunca a gente assistiu tanta live. Live com conteúdo, live com outras informações, né? E cursos online. Nunca se falou tanto. O próprio Sebrae, durante esse período de pandemia, trabalhou muito essa questão de fazer metodologia online de propagação de conhecimento. O que eu vejo? Acesso à informação todos nós hoje temos. O Google é a maior fonte, mas a gente não faz a triagem justamente dessa informação. Então, é muito comum hoje a gente estar propagando um conhecimento que não é verídico e que isso pode acarretar problemas para resultados financeiros. Então, é preciso sim, hoje, quando você for trabalhar para buscar um curso, para buscar conhecimento, busque a fonte dele, busque também a referência bibliográfica. Quais são os livros que ele tem trabalhado? Leia também esta referência bibliográfica. E faça uma discussão, veja os comentários que existem a respeito deste curso. Enfim, busque a informação, tente aplicá-la e faça a sua triagem. Com a pandemia, houve uma mudança também no padrão de consumo, né? As pessoas passaram a comprar mais pela internet. Como você analisa as vendas pela internet e as relações com os empreendedores? Todo mundo está querendo se jogar no mundo digital. Pandemia mostrou isso. Tanto nós, consultores, prestadores de serviço, querem estar antenados a isso, querem estar no meio digital, e principalmente as empresas comerciais, que já buscam mudar um pouco essa sistemática de atendimento do cliente para a internet. Só que qual é a grande diferença? E nos perguntam muito isso. A loja física vai desaparecer justamente com esse comportamento da compra pela internet? Justamente não. Por que a gente fala isso? Porque a internet ela é muita venda por impulso. Então você não tem muito lá um critério de comparabilidade. Você simplesmente vê preço. E preço não é a única coisa que define o valor de um produto.
Então, quando você pega uma loja física e você vê um relacionamento, um processo de fidelização, de acolhimento, as pessoas tendem aí agora para as lojas buscando um atendimento diferenciado. A pergunta é, você empreendedor, está preparado para receber o seu cliente, acolhendo ele de uma maneira diferenciada, ou simplesmente quer se manter como antes da pandemia para que o cliente venha, compre e saia? A pandemia trouxe à tona dois tipos de empresários, né? Os que foram demitidos de seus empregos e não podiam ficar parados e os que precisaram demitir. Fale sobre esses dois perfis, por favor. Perfeito. Talvez você se encaixe um pouco num desses dois, né? Nós tínhamos um cenário que a pessoa estava empregada e agora, com a sua demissão, ela utilizou parte da sua renda dessa demissão para empreender, buscar ser dona do próprio negócio. Um dos grandes detalhes importantes a gente entender quando a gente vira empresário, ser gestor do próprio tempo é uma coisa que não é fácil para ninguém. Então, antes você tinha a sua rotina, 8 horas de trabalho, 6 horas de trabalho, e você tinha início, meio e fim. Quando você se torna empresário, você tem que fazer tudo, controlar tudo, ou então estar a par de tudo. Então, primeiro passo da dificuldade que essa pessoa que quer empreender vai ter é a gestão do seu próprio tempo. Então, quando a pessoa surgiu para empreender pela necessidade, lhe falta conhecimento técnico, conhecimento do mercado, conhecimento de habilidades comportamentais. O Sebrae está disponível justamente para você, né? Poder chegar lá e se aperfeiçoar mais tecnicamente. E assim entender como que o mundo do empresário, né, o mundo do empreendedorismo acontece. Ao mesmo tempo, essa pessoa, esse empresário que demitiu seus funcionários, se encontra agora tendo que fazer um acúmulo de funções. Então, ele já também não tem mais tempo. Já não tinha, por ser empresário. Agora mesmo, ele não tem como dar conta de fazer tudo. E aí, empresário, a gente se pergunta, eu como empresário também gostaria de ter mais de 24 horas no meu dia, mas não tem como. A grande dúvida é, o que você vai fazer com as suas 24 horas? Então, a gente sempre convida a fazer uma análise da sua gestão de tempo. Importância, urgência, circunstância. Pense nisso. Comece a dividir o seu tempo. Aprenda a delegar. Aprenda a ensinar as outras pessoas a fazer o seu serviço. E a gente fala muito um termo, entre aspas, delegar é diferente de delargar. Ah, pois é. E Anderson, para ser empreendedor é necessário ter uma empresa própria? Não necessariamente. Ser empreendedor é diferente de ser empresário. Empreendedor é aquele que tem características empreendedoras, é aquele que transforma o seu sonho em realidade. Você funcionário, você aspirante a empresário também pode ser empreendedor. Mas, para estar desenvolvendo a sua empresa, você se torna um empresário e se diferencia dos demais quando adota atitudes empreendedoras. Independentemente da área de atuação, que cursos o novo empreendedor deve ter para se destacar no mercado? Perfeito. Penso que não somente a parte técnica da sua própria atividade fim. Exemplo, se eu trabalho com alimentos, eu vou aprender manipulação de alimentos, vou aprender a fazer novos pratos, mas você, empresário, precisa ter uma visão sistêmica do seu negócio. Então, é interessante aprender justamente cursos complementares. A trabalhar com alguma ferramenta digital, um Excel, pacotes Office de uma maneira geral, a fazer análise de dados, aprender a fazer a parte de tomada de decisão e negociação. Além disso, a ter atitudes comportamentais de saber dar um feedback, entender da contratação de seu funcionário, porque é muito comum, eu pego muitos empresários que dizem, minha contabilidade apenas entrega documentos fiscais. E aí eu pergunto, ela serve para quê se a contabilidade surge para te ajudar na tomada de decisão? Então você precisa entender o que ela te entrega e aquilo que você precisa também fornecer a ela. Então, empresário, atitudes, cursos técnicos de formação e também com habilidades comportamentais. Bem, nós faremos um pequeno intervalo e voltaremos em seguida com mais dicas sobre o perfil do empreendedor do século XXI. Não saia daí! Estamos de volta para entender as características do perfil do novo empreendedor.
Anderson, as qualidades comportamentais fazem a diferença para um empreendedor? Extremamente. Principalmente quando o empreendedor ele precisa valorizar ou não a sua força de trabalho. Nós falamos muito que o empreendedor precisa ter maturidade. E o que a gente tem observado muito é que as pessoas elas estão muito amarradas às suas crenças, à sua formação. E nunca foi maior verdade do que a empresa é reflexo do dono. Então, se você, empresário, não buscar trabalhar as suas atitudes comportamentais, você não tem como exigir, inclusive, dos seus funcionários que eles tenham tais atitudes, porque o seu próprio comportamento cria o que a gente chama de cultura organizacional. Agora a gente tem uma pergunta aqui de telespectadora. As competências comportamentais, em muitos casos, têm sido mais relevantes do que as competências técnicas? Extremamente. Antes se tinha sempre a ideia de que eu tinha que mandar o meu currículo justamente com aquilo tudo que eu aprendi, com tudo aquilo que eu já fiz. E cada vez mais a gente tem identificado que o que importa mais são as chamadas soft skills, habilidades comportamentais. Por que isso? Habilidades não são ensinadas. Habilidades são desenvolvidas desde o início da formação daquele indivíduo. Enquanto que a parte técnica, isso sim pode ser ensinado. Inclusive, é muito mais fácil para um gestor ensinar alguém que ainda não domina determinada parte técnica, desde que ela tenha uma base mínima de formação, do que ensinar comportamento. A gente sempre trabalha a máxima. A gente é contratado pelas nossas capacidades técnicas e demitido pelas nossas habilidades comportamentais. Verdade. E como lidar com a pressão por resultados? Nunca é fácil, né? Se a gente for trabalhar dessa forma. Mas, antes de mais nada, é preciso entender como que esse resultado precisa ser alcançado. Existem metas claras. E quando a gente fala meta, a gente trabalha muito no Sebrae com o perfil SMART. Especificidade, temporalidade, meta alcançável. Então, a gente precisa entender se a gente dá condições hoje para alcance de metas. Porque senão, você cria desmotivação daquele teu colaborador e simplesmente não tem como alcançá-la. Então, trabalhar sob pressão, sempre iremos trabalhar, porque a gente só tem 24 horas para alcançar o nosso resultado. O importante é como que você consegue organizar a sua meta e se você é capaz de criar um plano de ação para ser acompanhado. A maioria de nós sai executando antes de gerar um planejamento. Por isso que é difícil alcançar metas e causa estresse. Anderson, fale um pouco para a gente sobre a PL 2944 de 2021, que altera a LDB para incluir os temas empreendedorismo e inovação nas escolas. Algo fantástico que o governo fez. Simplesmente a gente via dentro do universo dos empresários que ninguém é preparado para aprender a lidar com suas contas, ninguém é preparado para empreender, a gente é cogitado a virar funcionário. Então, dentro dessa PL, existe a possibilidade de nós trabalharmos habilidades comportamentais desde a infância, adolescência, para que este indivíduo decida se ele quer ser um empreendedor, seja um empresário ou dentro da sua instituição, para que melhore os seus resultados. Hoje o Sebrae desenvolve pelo menos 8 cursos diferentes dentro da sua educação empreendedora, que está sendo divulgado e trabalhado justamente com as escolas, sejam elas públicas ou privadas, de toda a rede de Santa Catarina. Dentre elas, laboratórios de ideias, trabalha a parte de marketing e de empoderamento, para que o jovem entenda qual é a sua missão, qual é o seu objetivo, qual é o seu sonho, que ele sim é capaz de realizar. Esse material já está no currículo escolar das escolas públicas e também das privadas ou não? A exigência já. A única questão agora é como que cada instituição irá trabalhar essa exigência. Por isso que o Sebrae vem já com um pacote completo dessas metodologias. Nem todas as 8 são trabalhadas diretamente com as escolas, fica a critério delas. Mas o programa de empreendedorismo já é trabalhado. E o que inclui esse pacote completo aí que você acabou de citar, por exemplo? Ele inclui soluções que são aulas preparatórias tanto para os professores quanto para os alunos, onde busca-se então identificar desde a origem do sentimento daquele jovem, qual é o sonho que ele tem, como que ele pode, de maneira mais sistêmica, entender que ele pode alcançar aquele resultado.
Da mesma forma que ele aprende a solucionar problemas. Porque, como você mesmo me perguntou hoje, como é que você lidar com a pressão? A pressão surge quando eu tenho um problema e eu não sei resolvê-lo. Então, justamente esse é o objetivo da educação empreendedora, mostrar para o jovem que o problema sempre vai existir e que a solução está dentro do próprio problema. Ele agora precisa levantar ideias e ter cada vez mais uma noção de comunicação. Eu lembro até na época do ensino médio que a gente fazia em trabalhos de grupo, montava empresas, às vezes em alguma atividade, mas agora isso passa a ser então, passa a fazer parte do currículo mesmo, né, das escolas. Não a questão da forma de criação de empresas. O empreendedorismo dentro da educação empreendedora, ele busca despertar justamente as características, que são aquela questão da persistência, de busca por informações, saber quais informações utilizar, quais fontes ele deve procurar, como que a rede social pode ser uma ferramenta interessante para ele e como que também ela pode ser uma vilã. Então ele passa a ter uma noção de responsabilidade sobre as suas próprias decisões. Esse é que é o objetivo da atitude empreendedora. Esse é o objetivo da educação. Você disse que isso, por enquanto, ainda não é obrigatório, mas tem escolas que já adotaram esse sistema, não? Sim, uma série de escolas já adotaram, tem feito de maneira no currículo mesmo, e outras já atuam na parte extracurricular também com essas formações. Você acredita que isso seja uma tendência, que aos poucos as instituições vão incorporar, vão querer adotar isso? Eu acredito que sim. A maior dificuldade que hoje nós temos com os jovens é eles conseguirem entender que não é apenas uma formação técnica, que eles não vão ali sair apenas para a faculdade, eles vão sair para o mundo. Então, essa composição de educação empreendedora junto com a educação financeira vai ser algo que não tem mais volta. Anderson, como deve agir um empreendedor que precisa lidar com a gestão de pessoas? Que não é fácil lidar com gestão de pessoas, né? Tu até comentou um pouco, mas Sim. Vamos entrar um pouquinho mais fundo nessa questão. Primeiro, eu acho importante a questão do autoconhecimento dele. Então, você empreendedor, primeiro precisa entender quais são hoje as suas habilidades e, inclusive, quais são os seus sabotadores. Quando a gente fala sabotador, é justamente um mecanismo de defesa que você cria na infância e que agora já não faz sentido mais na vida adulta, mas ela está carregada em você. Isso induz as suas tomadas de decisão. Eu vou te dar um exemplo. Quando um adulto ele tende a procrastinar, justamente é um mecanismo de defesa que ele tinha na infância, que levou ele agora a fugir de determinadas tomadas de decisão. E isso reflete justamente para os seus liderados. Eles não conseguem tomar decisões. Então, trabalhar com gestão de pessoas começa com você. Depois você precisa entender disso, identificando no outro quais são esses perfis. Porque cada ser humano age de uma maneira diferente. Ele tem a sua percepção. Então, qual é a característica que ele tem de comportamento situacional? Como que ele reage a determinadas situações? Quando você conseguir entender isso, você não vai ser aquele chefe bonzinho, mas vai conseguir ter empatia para entender o que leva ao comportamento, para então tomar atitudes corretivas. Também isso é um processo, não acontece de uma hora para outra, né? Perfeito. Não dá para você ser gestor de pessoas simplesmente tendo conhecimento, né? E as pessoas são maleáveis, elas mudam, elas são mutantes. Então, por que a gente fala de processo de perfil situacional? Porque hoje eu estou assim, eu não sou. Então, a gente não está falando de um perfil natural, estamos falando justamente de um perfil comportamental hoje. Anderson, os novos modelos de gestão exigem, né, dos empreendedores a administração de conflitos. Que dica você pode dar em relação a isso? Primeiro, a gente precisa saber negociar. Então, hoje o empresário diz, mas eu sei muito bem negociar vendas, mas você não sabe negociar pessoas. Então, negociar relacionamentos consiste em você ter empatia, entender os dois lados, ser, no caso, se isolar, digamos, da reação emocional,
o que não é fácil, a maioria de nós hoje não está preparado emocionalmente, por isso a questão da resiliência, ter uma atitude de preparação emocional, para saber distinguir o fato da emoção. Então, realmente, para hoje resolver conflitos, é preciso se distanciar da emoção, analisar de maneira racional os fatos e trazer para que as duas partes que entraram em conflito tragam elas próprias a solução. E vale aquela máxima de não tomar nenhuma decisão na hora do nervosismo, né? Na hora da encrenca, do problema? Certamente, feedback não se dá na hora. Feedback não se dá na hora, pegue bastante isso. Você precisa se retirar daquele momento, porque você está no momento da ação, o ser humano ele tem isso dentro do instinto dele, já querer responder de maneira intuitiva, e você precisa se privar daquele momento emocional. Aí depois, dentro de um dia ou dois, no máximo, você chama as pessoas para dar o feedback. Vamos falar um pouquinho mais sobre a educação empreendedora oferecida pelo Sebrae? Perfeito, vamos lá. Conta um pouquinho para a gente, como é que é essa educação empreendedora? Bem, a educação empreendedora ela é feita com cursos que acontecem pelo menos de 4 horas ao longo do dia. Nesse curso são trabalhadas dinâmicas, são trabalhados conceitos, pilares educacionais, pilares de formação, onde o indivíduo ele é condicionado a ele mesmo gerar a sua própria informação ou ambientação. Ele decide se ele quer adquirir aquelas atitudes empreendedoras ou não. Tá certo. Bom, é preciso fazer uma pesquisa de mercado antes de pensar em empreender, que muita gente tem vontade de abrir um negócio e já pega e abre sem saber se o vizinho não está fazendo igual ou da frente não tem algo parecido. Como é que é? Perfeito. Pesquisa de mercado não serve somente para você identificar se existe possibilidade ali ou não. É muito comum as pessoas chegarem para nós no Sebrae e dizerem o seguinte, eu vi que em tal bairro não tem tal coisa, vou abrir. Aí você fica perguntando, mas que pesquisa é essa? Ah, porque não tem. Mas quem disse que existe uma necessidade naquele local? Necessidade é quando existem pessoas que buscam aquela solução ou justamente não tem lá porque ninguém procura. Sem clientes não há o porquê desenvolver um negócio. Então, sim, pesquisa de mercado é importantíssima antes de você começar um negócio. Anderson, muitas empresas fecharam na pandemia e outras tantas abriram, né? Houve de uma forma geral, pelo que você pôde ver, houve mais empresas que fecharam ou mais empresas que abriram? Quer dizer, a pandemia estimulou o empreendedorismo ou foi o contrário? Nós temos 2 cenários, a pandemia 2020 e a pandemia 2021. Então, o início da pandemia 2020 fez muitas empresas fecharem, até porque a gente estava sofrendo uma série de recessos com relação às atividades que ainda eram permitidas. 2021 se mostrou o cenário reverso. Nós tivemos cada vez mais empresas abrindo, principalmente de prestação de serviços. Tá? Então, e também a parte de alimentação. Teve um boom gigantesco. E esse empreendedorismo de subsistência aí, criado meio que na pressão, na pandemia, deve continuar, ao seu ver? Eu acredito que sim, ele deva continuar, só que agora vai começando a criar o processo normal, que é o de diferenciação. Quem consegue agora, com os clientes adquiridos, fazer o processo de fidelização se mantém. Porque qual é o maior desafio agora? Cada vez mais você entrega commodity, você entrega produtos similares. Então, o cliente vai sempre buscar a ferramenta preço como tomada de decisão. Quando você começa a se diferenciar no mercado, você cria um processo de fidelização. Então, novos entrantes vão ter cada vez mais dificuldade de pegar aquele share, aquele market share. Então, agora, a pergunta é, no que você vai se diferenciar em relação ao seu concorrente? A gente está quase terminando, mas assim, para reforçar, adianta fazer algo que a pessoa não se identifique para quem está nos vendo agora e pensando em empreender? Eu digo para vocês o seguinte, eu nunca digo para um cliente que nada vai dar certo. Tudo é possível, só que ele tem um volume de dificuldade maior. Quando você não tem a capacidade técnica, o seu nível de aprendizado, a sua curva de aprendizado é muito maior. Então você tem que analisar, vale a pena eu pegar um negócio do zero que está com uma tendência de ser bom, mas simplesmente eu ter uma demora muito grande no aprendizado? Ou vale a pena eu buscar algo que eu conheça e eu poder então desenvolver ainda mais
essa habilidade. Anderson, muito obrigado pela presença e por dividir o seu conhecimento aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade também. E para você que nos acompanha, logo o programa Sebrae 360 vai trazer mais assuntos interessantes aqui. Um forte abraço e até lá!